Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e dessa vez eu vou explicar para vocês notação científica, certo? Vou explicar para vocês um pouco de notação científica, que é um conteúdo bem tranquilo. E essa notação científica, gente, ela serve para diminuir os grandes números. Vocês vão perceber aqui, eu coloquei diversos exemplos e por esses exemplos que eu coloquei aqui, vocês irão compreender. Então vamos aqui. Números maiores que 10. Vocês podem observar que a alternativa A, B e C são números maiores que 10, certo? Observe aqui na alternativa A, pessoal, o seguinte. Eu tenho aqui 1.200.000. Eu vou transformar esse número em potência de base 10 para transformar ele em menor. Ó, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Sempre no primeiro número que nós tivermos, você vem acrescenta uma vírgula. Igual tá aqui, eu coloquei uma vírgula aqui, certo? Aí tudo que você acrescentar a vírgula, pessoal, você conta a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Que no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pode colocar, deixar o 1,2 igual está aqui, vezes 10 elevado a 6. Por que 6, professor? Porque aqui nós temos 6 números, pessoal, que ficou depois da vírgula. Está aqui, ó, 10 elevado a 6. Esse 10, pessoal, é fórmula. Vocês podem me perguntar por que esse 10 aparece. Isso aqui já faz parte da fórmula, da notação científica. Então está aqui. Como eu coloquei a vírgula no primeiro número, certo? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está aqui 1,2 vezes 10 elevado a 6. Esses 6 aqui são os números que ficou depois da vírgula. E esse 2, pessoal, o número que não seja o zero, ele não pode desaparecer. Só pode desaparecer os zeros. Por que os zeros? Porque quando a gente coloca uma vírgula aqui, o zero à direita, ele não vale nada, certo? Esse zero aqui à direita, ele não vale nada. Só para você ter ideia, se você pegar e colocar na calculadora 1,2 e colocar esses 5 zeros e bater em qualquer tecla, por exemplo, na tecla mais da calculadora, você vai perceber que você só vai obter 1,2, certo? Então, esse zero aqui à direita não significa nada. Então, tá aí o exemplo A já transformado aqui em potência de base 10. Vamos ver esse outro exemplo aqui, pessoal, na alternativa B. Se eu coloco, igual eu falei, sempre colocamos a vírgula no primeiro número. Quem é o primeiro número aqui? O 5. Então, a vírgula fica aqui. Vamos ver quantos números sobraram. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, vai ficar 5,46. Porque eu falei que os números que não sejam zero, ele não pode desaparecer. Então, fica 5,46 vezes 10, que faz parte da fórmula 10. E qual o número que vai ficar em cima do 10? O 7, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. Está aí, transformado aqui em notação científica em potência de base 10. Vamos aqui agora para a alternativa C. Vou colocar a vírgula no primeiro número, tá aqui, coloquei a vírgula no primeiro número. E aí, como eu tenho 0, 1, o 1 aqui não é um 0, então tem que ficar 0, 1, certo? Tem que ficar 0, 1. Ah, professor, e por que esse 0 aqui, ele não desaparece? Eu falei para vocês que desaparece os números que estão à direita de qualquer um outro número que não seja o 0. Esses zeros aqui está à direita do 2, esses outros aqui à direita do 6, e esses aqui está à direita do 1. Esse aqui está à esquerda do 1, o que está à esquerda não tira. Vocês só tiram a que estão à direita, beleza? Então, zero aqui tem que ficar 4,01, esses aqui estão à direita e desaparecem, vezes 10, o 10 faz parte da fórmula. Quantos números tem aqui depois da vírgula do primeiro número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está aqui. 10 elevado a 8. Então, esse número aqui, pessoal, ó, ele é a mesma coisa que isso aqui, certo? Eu vou explicar de duas maneiras para vocês compreenderem. Viemos aqui. Olha só. Aqui eu peguei uma notação científica para transformar em potência de base 10. E se tivesse assim? E se tivesse em potência de base 10 para transformar em notação científica? É da mesma forma. Como eu tenho o 1,2 vezes 10 elevado a 6, se eu quiser transformar em notação científica, olha como é que fica. Ó, primeiro, qual é o número que está em cima aqui do 10? 6. Se é 6, esse número aqui depois da vírgula tem que ter 6 números. Como eu já tenho o 1,2, eu já tenho uma casa à direita.
e tem que ter 6 casas. Como eu já tenho 2, então eu só tenho que acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Como a vírgula está aqui, eu tenho 6 números. Aí você retira a vírgula, volta para o número normal, que era o número que estava aqui, que era 1.200.000, que está aqui, 1.200.000, certo? Vamos aqui no outro exemplo. Se nós tiver aqui 5,46 vezes 10 elevado a 7, está em potência de base 10, eu quero transformar em notação científica. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar, ver quantas casas já tem. Eu tenho 2, para 7 falta quanto? 5. Então você tira a vírgula do 5 aqui, porque já tenho 2 casas. 1, 2. Falta quanto para 7? Falta 5. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, eu volto de novo para o valor original, que é 54.600.000, que é o que está aqui, ó. 54.600.000. Volta para o número normal. Viu aí, pessoal, como é tranquilo? Olha o outro aqui. Eu tenho 4,01 vezes 10 elevado a 8. Como eu tenho, pessoal, 2 casas já depois da vírgula, e aqui é 8, eu tenho que acrescentar mais 6 zeros. Então eu tiro a vírgula aqui do 4, porque eu já tenho 2 casas aqui. 1, 2, e tem que ficar com 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu volto para o número original. Viu aí, pessoal? Então é bem tranquilo. Esses números aqui são números maiores que 10. Aqui em notação científica eu transformei em potência de base 10. E se eu tivesse em potência de base 10 para transformar em notação científica, eu ficava da mesma forma. Beleza? Vamos aqui. Números menores que 1. Olha, pessoal, aqui são números menores que 1. Pode observar. 0,00007. Então, todos esses números aqui, eles são menores do que 1. Como é que nós vamos fazer também para transformar em potência de base 10? Pessoal, sempre o primeiro número que não seja o 0, a gente coloca uma vírgula. Como eu tenho aqui o 7, olha o que acontece. Eu tenho 7, então o 7 eu vou trazer para o lugar esquerdo. Está aqui o 7, que está do lado direito. Eu tenho que trazer o 7 para cá. Mas para me trazer esse 7 para o lado de cá, eu tenho que trazer 1, 2, 3, 4, 5 números. Eu tenho que trazer 5, pessoal, certo? Porque esse 0 não conta, porque ele já está aqui do lado da esquerda, mas esses aqui estão do lado da direita. Eu tenho que trazer 1, 2, 3, 4 e esse número 5. Eu tenho que trazer ele para a esquerda, então fica o 7. Esses zeros desaparecem. Então fica vezes 10 elevado a menos 5. Por que menos 5? Porque eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 casas e trouxe para a esquerda. Então fica 7 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Então viemos aqui para a alternativa B. Olha só, pessoal, o que eu falei para vocês? Sempre a vírgula no primeiro número, que não seja o 0. Então está aqui, qual é o número aqui? O 1 e o 8. Nós temos, então a vírgula vai ficar aqui. Então eu tenho que trazer o 1 para o lado esquerdo, porque o 1 está do lado direito. A vírgula está aqui, então está do lado direito. Então quantas casas eu tenho que trazer esse 1 para cá? Eu tenho que trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que trazer 6 casas. Então vai ficar 1,8, porque o 8 tem que ficar, que não é 0, não tem que ficar. 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas e levei o 1. Então esse 0 tudo desapareceu, ficou 1, porque ele pulou 6 casas. Então vezes 10 elevado a menos 6. Beleza, pessoal? Vamos aqui de novo para a alternativa C. A alternativa C eu tenho outro número menor que 1. Agora vamos ver quem é o primeiro número aqui. O primeiro número é o 1. É igual aqui, pessoal. Conta da esquerda para a direita. Da esquerda aqui para a direita, qual é o primeiro número? É o 1. Então a vírgula vai ficar no 1. 1,77, correto? Porque esses números não podem desaparecer, porque eles não são 0. Então vai ficar 1,74 vezes 10. Por que vai ficar menos 4? Se é o 1 que eu tenho que colocar a vírgula, ele vai assumir o lugar desse 0. Então, quantas casas ele vai pular? Esse aqui não conta, que já está à esquerda. Só conta os da direita. Vai ficar uma casa tem que pular, 2, 3, e ele que vai pular para lá também, 4. Então, por isso que fica vezes 10 elevado a menos 4. Beleza, pessoal? Vamos aqui de novo. Ô, professor, e se fosse assim? E se nós tivéssemos potência de base 10 para transformar em notação científica? Beleza. Vamos aprender aqui, vamos ver como é simples. Ó, primeiro, eu tenho 7. Como o expoente é um número negativo,
Em vez de você colocar o primeiro número aqui, você vai colocar pelo final. Então, coloca no final. O 7 eu coloquei aqui, o 7 no final, beleza? E qual o número que aparece em cima? O número que aparece em cima é o menos 5. Então, o 7, nós temos que contar 5 casas depois do 7. Com 7, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fechou a 5, que é negativa. Aí você cria uma vírgula e coloca o 0, que volta para a realidade que está aí, ó. Volta para a realidade que está aí, beleza? Olha aqui o outro exemplo. E se nós tiver 1,8 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Como eu disse, você pega o 1,8, o número, e coloca no final. Tá aqui o 1,8. Aqui tá 1,8, certo? 1,8. Tá lá. Que número aparece em cima? Menos 6. Menos 6. Você sabe que o 8 não conta, porque o 8 já está à direita. O 8 está à direita, o 8 não conta. Conta o 1, o primeiro número. Então é menos 6, então o 1 conta. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o que negativo lá é o menos 6. Então só temos o primeiro número aqui, que é o 1. O 8 não conta, esses números lá à direita não conta. Só conta o da esquerda. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você coloca uma vírgula e coloca um 0. Nós volta para o número original que nós tínhamos. Certo? O outro exemplo aqui. Nós temos aqui. É 1,74 vezes 10 elevado a menos 4. Olha só, pessoal. Se eu colocar aqui 1,74. Primeiro, já falei que só conta o primeiro número. Primeiro número. Tem que ficar quantos números negativos. Tem quantos números aqui depois da vírgula? Eu tenho aqui menos 4. Então, menos 4 tem que ser 4 números com 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí você pega, coloca uma vírgula e coloca o 0. Então, aí desaparece essa vírgula. Eu volto aqui, pessoal, para o número original. Beleza? Então, tá aí. É uma explicação de notação científica que é bem tranquilo. Tanto números maiores do que 10 e menores do que 1 é bem tranquilo. Então, por essa explicação aqui, vocês vão compreender, obter os resultados aí, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que eu vou estar tirando a dúvida. Vamos a outra coisa aqui. Expressões numéricas com notação científica. Expressões numéricas com notação científica. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Eu tenho 3,87 vezes 10 elevado a 12 positivo, dividindo 2 vezes 10 elevado a 8. Olha o que acontece. Os números que não é a potência de 10, igual no caso 2 e o 3,87, eles dividem entre eles e a potência de base 10 divide entre eles. Então, o que vai ficar? 3,87 que divide 2, que vai ficar 1,935. Vocês podem fazer isso aí na calculadora, que vocês vão obter a divisão de 3,87 por 2, 1,935, beleza? Vezes. E o 10, professor? Como eu tenho em cima 10 elevado a 12, dividindo 10 elevado a 8, olha só, 10 elevado a 12, dividindo 10 elevado a 8. Como nós temos divisão de mesma base, você conserva a base que é o 10, e como é divisão, você diminui lá em cima. Se fosse multiplicação, você somava lá em cima. Mas é uma divisão, você subtrai. 12 menos 8, 4. Então fica 10 elevado a 4. Está aqui. 10 elevado a 12, que divide 10 elevado a 8, dá 10 elevado a 4. Eu dividi os números que não é potência de base 10 com o número que não é potência de base 10, que deu 1,935, e potência de base 10 com potência de base 10, que deu 10 elevado a 4. Beleza? Viemos aqui agora, pessoal, para mais um exemplo. Um exemplo com raiz quadrada. Eu tenho raiz quarta de 2,56 vezes 10 elevado à sexta potência. Primeiro, pessoal, que para mim calcular essa raiz quarta potência aqui, o expoente aqui do 10, ele tem que transformar em 4 também. Ele tem que transformar em 4. Como é que nós vamos transformar em 4? Primeiro, eu tenho que transformar aqui esse 6 em 4. Como é que eu posso fazer para transformar ele em 4? Eu tenho que levar duas casas. Como eu tenho 2,56, se eu tirar duas casas aqui, eu levo duas casas da direita para a esquerda. Olha só, a vírgula estava aqui. Eu levei os dois números para a esquerda, eu tirei dois números. Então, eu tirei duas casas. Aí ficou 10 elevado a 4. Tá vendo aí?
Ó, 2,56 vezes 10 elevado a 6, para transformar esse 6 aqui do expoente em 4, eu tenho que pegar essas duas casas e levar para o lado esquerdo. Em vez de ficar 2,56, fica 256 vezes 10 elevado a 4. Agora, como é que a gente calcula? Simples. Qual a raiz quarta de 256? Qual é o número que a gente multiplica ele 4 vezes para dar 256? O 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes vai dar 256. Beleza? E nesse caso do 10 elevado à quarta, como o expoente lá é 4, o índice é 4 e o expoente aqui do 10 é 4, o que eu expliquei para vocês? Quando a base repete a mesma quantidade que o índice está lá, ele sai para fora. Então, o 10 sai para fora. Então, fica raiz quarta de 256 dá 4 e raiz quarta de 10 a quarta é 10. Então, tá aqui o resultado. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos aqui, pessoal, para uma adição de potência. 8 vezes 10 elevado a 2 mais 3 vezes 10 elevado a 3. Pessoal, primeiro, que para nós somarmos potências de base 10, os expoentes da base 10 tem que ser iguais. E aqui não estão. Aqui é 2 e aqui é 3. Então, eu tenho que transformar esse 3 em 2. Como é que eu vou fazer para transformar esse 3 em 2? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aqui é 6, eu fiz transformar 4, eu peguei uma casa, as duas casas e levei para a esquerda. Então, viemos aqui. 8 vezes 10 elevado a 2, ficou, porque nós queremos transformar esse. Esse 3 está aqui só o 3 vezes 10 elevado a 3. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar uma casa aqui para deixar 30, que só tinha um 3, coloquei uma casa. Aí eu venho e tiro o número 1 do 3, que fica 2. Então, tá aí, fica 30 vezes 10 elevado a 2. Beleza, pessoal? E agora, como as potências de base 10 são iguais, os expoentes são iguais, agora sim, os números de fora, que não é a potência de base, somam entre eles. O 8 soma com o 30, que dá 38. E a base de 10 elevado ao quadrado com 10 elevado ao quadrado, a gente só conserva. A base a gente não faz nada, pessoal. Só no caso da divisão, que a gente pega, subtrai os expoentes, conserva da base. E nesse caso aqui, a gente conserva o 10 ao quadrado nos dois casos, beleza? Então, 8 mais 30, 38, e conserva vezes 10 elevado ao quadrado. Outra coisa aqui, pessoal. Raiz quadrada de 1,44 vezes 10 elevado à oitava potência. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção seguinte. Com a raiz quadrada de 1,44 vai dar 1,2, porque 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. E quando você tem raiz quadrada de potência de base 10, você pega o número que está em cima e divide por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Então fica 10 elevado a 4. Por quê, professor? Porque o índice aqui é o número 2. Então você pode pegar o expoente aqui, 8 dividido por 2 dá 4. Então tá aí, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. E de 10 elevado a 8 é 10 elevado a 4. É sempre a metade, você vai dividir por 2. Beleza, pessoal? Então tá aí, pessoal, o conteúdo tranquilo, que é o conteúdo de notação científica. É o conteúdo que vocês irão compreender aí quando vocês põem em prática. Vendo esse vídeo aqui, pondo em prática, vocês conseguem fazer todas as atividades. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um like aí e comentar aí as questões que vocês tiverem dúvida, que eu faço um novo vídeo tirando todas as dúvidas, viu? Até o nosso próximo vídeo aula.